Salve, estrategistas! Boa noite! Boa noite! Vamos começar mais uma live. Hoje a gente vai fazer um resumão das eleições. O que rolou? A gente vai falar um pouquinho sobre o cenário das eleições, como é que foi, o que rolou, o que aconteceu, questão de partido, questão de por que um vereador com menos voto foi eleito e o outro com bastante voto não foi, enfim, tudo isso. Eu já vi que o meu convidado está aqui. Gente, o meu convidado é aquele tipo de pessoa, sabe aquele tipo de pessoa nerd, inteligente, que você olha e fala, meu Deus, eu queria ter o conhecimento que ele tem, né? Às vezes a gente conversa e às vezes eu falo, Rafa, eu não entendo muito disso, não, viu? Porque o cara é bom, e é por isso que eu trouxe ele aqui pra gente fazer um pouquinho esse apanhadão aí das eleições de 2020, tá? 2 horas depois eu pergunto, né, pra vocês se vocês estão me ouvindo direito. Estão conseguindo ouvir, estão me vendo direito. O pessoal já vai mandando também as suas perguntas. Deixa eu arrumar aqui para eu aparecer também. Oi, Rafa! Oi, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. É uma honra ter você aqui comigo, Rafa. Uma honra. Eu e Rafa, a gente conversa bastante. Nesse período, principalmente de apuração e tudo mais, a gente conversou bastante, né, Rafa? Você ia me falando as coisas, né? E assim a gente foi construindo um pensamento. Rafa, antes de a gente começar, né? E aí eu já vou deixar para o pessoal aqui já ir fazendo perguntas, façam perguntas. Gente, e pega o aviãozinho, envia aí para os seus amigos a nossa live, isso vai ajudar a gente bastante também. E também já envia as perguntas de vocês. Qualquer pergunta que vocês tenham em relação às eleições de 2020, o que aconteceu, o que vocês querem saber, pode mandar pra gente. Mais uma outra coisa, eu vou falar mais isso depois, a EP também está fazendo mapa das eleições, mapa de votação, tá? Se você tiver alguma dúvida em relação a mapas, quer saber quantos votos você teve por zona, por bairro e tudo mais, a gente também está fazendo. Rafa, eu falo bastante, agora é hora de você falar, por favor, se apresente para o pessoal aqui da EP. Bom, tá dando umas travadinhas, Rafa? Não sei se para mim deu umas travadinhas. Deu umas travadinhas? Acho que agora então bora lá. Bora lá, se apresenta para o pessoal aí. Bom, meu nome é Rafael Pericha, eu sou graduado em Ciência Política, sou mestrando também na área, pesquiso principalmente vereador. A minha dissertação, na verdade, olha para o vereador no mundo inteiro, a diferença de cada vereador, etc. Já fiz campanha de governador, já fiz campanha de presidente, de deputado, de vereador, de prefeito. A única campanha que eu acho que eu não fiz foi senador. De resto, eu já fiz tudo, já trabalhei em fundação partidária, já fui dirigente partidário, já fui concursado do Estado, já me demiti do Estado. Então, um pouco da coisa pública a gente acaba vivenciando, tendo um pouco de experiência. Acho que a gente consegue trocar uma boa ideia aqui hoje, nessa 1 horinha mais ou menos que a gente vai fazer, né? Você esqueceu de falar que você é pai da Maria Flor também, que é linda. Pai da Maria Flor e da Valentina. E da Valentina também, né? Eu acho que é mais a Maria Flor que a gente vê correndo aí atrás de você, né? Ela dá um baile para dormir. Vocês não têm noção. 2 horas. Mas vamos lá. Rafa, pra gente começar, eu acho que a primeira pergunta é o que faz um vereador? Né? Eu acho que qual é a função de um vereador? Tá? E depois a gente vai seguir um pouquinho aí em relação à parte mais técnica. Eu acho que a primeira função e a mais difícil é a de fiscalizar o prefeito. A maioria dos vereadores, eles dependem do prefeito para ter emenda, ter cargo na prefeitura, enfim, eles precisam de recursos para atender a base deles. Então, o problema é justamente fiscalizar alguém que você depende. Então, entrando nessa dependência, acaba sendo uma função prejudicada, geralmente, tá? A outra função, claro, é legislar, é fazer lei, e o vereador tem muita dificuldade, principalmente aquele iniciante, de entender a diferença do que um vereador pode fazer
de lei e o que um prefeito pode fazer de lei. E muitos vereadores de início, eles tendem a querer fazer lei de prefeito. Então ele quer criar um hospital, ele quer, enfim, ditar uma política pública de educação, e a maioria das coisas ele não pode fazer, principalmente aquelas que lidam com orçamento. Então, o importante do vereador é ele entender que ele vai legislar, mas dentro de um escopo muito limitado. Claro, tem aquelas coisas mais básicas, que a gente, inclusive, sempre são alvo de crítica, como nome de rua, premiação, nome de praça. Mas ele tem um papel muito importante na legislatura, que é a lei de diretriz orçamentária, plano de zoneamento, lei urbanística em geral. São coisas bem interessantes que o vereador pode fazer dentro da legislatura. Então, Rafa, então assim, me diz, fui eleita vereadora agora, tá? Por onde eu deveria começar? O que eu já deveria estar fazendo? Tá, eu acho que agora o primeiro passo é ele se articular com aqueles que foram eleitos para conseguir uma vaga na mesa diretora, é uma coisa importante dentro da Câmara, e conseguir alguma comissão temática importante. Então a gente tem algumas comissões como Cultura e Educação, que geralmente passa apenas esses projetos de nome, de homenagem, etc. Então elas não são comissões interessantes, nem comissões que vão afetar de fato alguma coisa. Então, comissões importantes são de economia, comissão importante é a comissão, por exemplo, de urbanismo, etc., a Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade da lei. Então, essas comissões elas são importantes para o vereador conseguir aparecer com o trabalho dele. Anterior para fazer lei é você garantir esse espaço dentro da Câmara, porque geralmente esse espaço te dá mais oportunidades de aparecer e fazer coisas maiores. Ô Rafa, me diz uma coisa, mas os vereadores de primeiro mandato, tá? Vereador de primeiro mandato, ele consegue articular desde já para, de repente, uma comissão, enfim, até fazer parte da mesa diretora? Ou você acha que é mais difícil? Eu acho difícil, eu acho é um trabalho bem complicado, mas se ele conseguir articular, dá certo. Você considerando, por exemplo, no caso de Curitiba teve quase 50% de renovação. Então, se esse vereador se articula com esses renovados, digamos assim, ele consegue estabelecer algumas alianças ali que vai dar força para ele. Então, também depende do jogo de cintura desse vereador. Ele tem que identificar rapidamente quem é o vereador da legislatura anterior que comanda. Ele tem que analisar e ver qual é o jogo, se é melhor estar na base ou na oposição. Por exemplo, se está na oposição, geralmente não vai ter destaque, porque os vereadores já consolidados vão deixar ele de lado. Existe esse alto clero e baixo clero dentro dos vereadores. Então, uma coisa importante é justamente você mapear e ver quem ali dentro na Câmara manda. E geralmente não é o mais votado, assim, não tem relevância ser mais votado ou menos votado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É nesse ponto que eu queria chegar com você, né? Nessa questão de voto, né? De ser mais votado. Até gostaria que você explicasse um pouquinho, Rafa, essa questão. A gente vai falar um pouquinho dos partidos que cresceram, partidos que ganharam, que perderam, né? Entre aspas, mas eu queria saber dessa questão de voto. Por que tem vereador que é eleito com menos voto, né? E outro vereador que tem, às vezes, o dobro de voto e ele não é eleito? A nossa lei eleitoral, ela busca priorizar projeto partidário. Então, ele é muito mais pensado como com várias ideologias, do que um candidato isolado. Tanto é que a gente não é permitido candidatura isolada no Brasil. Então, por quê?
quando você entra num partido, você aceita aquele programa partidário. Então, a nossa lei considera que um vereador que tenha 15 mil votos isolados, sem ninguém mais do partido dele ter voto, é menos importante do que um agrupamento de candidatos que na soma tenha 20. Então, ele fala que na representatividade, esse partido está sendo mais pedido do que aquele outro, independente do tamanho de voto de um candidato. Ele importa o bloco. Então, quando existe a eleição de vereador, ele considera a quantidade de votos que aquele bloco teve. E daí, dentro daquele bloco, se aquele bloco teve 1, 2, 3, 4 vagas, ele tem direito, então, a tantas cadeiras, e aqueles mais votados dentro do bloco que se elege. Então, eu posso ter um bloco com 20 mil votos, com 20 candidatos de 1.000, mas eu posso ter um outro bloco com 18 mil votos, que um candidato tenha 15 mil e o resto faça 3 mil só. Uhum. Então, não importa se uma pessoa se destacou, e sim essa quantidade geral que faz com que o partido se sobressaia daí e represente mais a população numa Câmara do que um indivíduo apenas. Uhum. Então, também tem toda essa conta aí, né? Além de todas as outras que a gente sabe. O que mais, Rafa? O que mais em relação a partido? Eu acho que agora a gente já pode começar a fazer um pouco mais das análises, né? Rafa, nessas eleições, qual partido, né, que saiu, você acredita que saiu fortalecido, ou partidos que saíram fortalecidos, e partidos que recuaram dentro do seu ponto de vista? E se tem uma explicação para isso? A gente tem um domínio ainda do MDB. Ele ainda é o partido com mais vereadores, mais vice-prefeitos, mais prefeitos no Brasil. Mas ele tem uma redução significativa. O Centrão, ele teve um aumento dessa quantidade de vereadores e tal, no modo geral. Então, o DEM acaba recebendo mais, PP. Então, você tem alguns partidos, mas ainda assim, o PSDB, por exemplo, é o quarto partido que tem mais prefeitos no Brasil. Mesmo que o PSDB tenha perdido um pouco e saído um pouco de cena por causa do Richa, por causa do Aécio, teve vários escândalos, ao mesmo tempo ele ainda é o quarto partido. Você tem o PMDB, o MDB, né? O PP, e o PSDB logo em seguida, e depois vem o DEM. Então, ainda tem questão da prefeitura. Ainda existe um domínio dessa centro-esquerda, centro-direita, e eu acho que a maior lição dessa eleição foi justamente a moderação. Então, os extremos, eles estavam um pouco representando a população. Então, você não tem nem candidaturas assim tão bolsonaristas, por exemplo, que nem ocorreu 2 anos atrás. Então, você pode ver que menos delegados, menos esse estilo de voto foi eleito. E a esquerda perdeu o território, o PCdoB perdeu, o PT perdeu. Então, eu acho que o Centrão, ele tem se mostrado a opção mais segura para a população. Sim, sim. De representatividade. Talvez seja até essa coisa meio saco cheio, assim, sabe? Isso, é isso que eu ia falar. O que eu vejo dentro, né, de todo esse contexto, né? O centro ali, ele deu uma centro-direita. Então, assim, não dá para dizer que a direita perdeu. Uma coisa que eu até falei, né? Fiz uma análise sobre isso. Eu acho que a direita, ela continua forte, mas ela é mais puxada para o centro, menos para o extremismo. Por que também? A gente tem que analisar todo o contexto, né? O cenário econômico, eu acho que influencia. Muita gente votou, e aí a gente fala, né, nas eleições de 2018, votou na extrema-direita, votou em Bolsonaro acreditando numa mudança. E eu acredito, assim, que muita gente pensou assim, não, é tudo ou nada, vamos para cima. E aí, o que aconteceu?
a questão do cenário, a questão da pandemia, a questão de como foi conduzida, como está sendo conduzida também, eu acredito que tudo isso influenciou para uma política um pouco mais moderada, né? E dentro dessa moderação, eu acredito que veio essa leva, né, esse recado, né? Não dá para dizer, né, que isso vai permanecer. Eu não sei, Rafa, se você também tem essa opinião. Eu não acredito, eu acredito assim que as eleições de 2020, elas são um aroma, um soprinho do que pode vir a acontecer. Mas uma coisa que eu também acredito, Rafa, é que se as eleições de 2022 fosse hoje, Bolsonaro estaria eleito. Isso, assim, eu acredito, porque a gente não tem um candidato à altura hoje que possa bater isso falando de apoio, tá, gente? Estou falando de questão de apoio. Como o Centrão está fortalecido, o centro-direita está fortalecido, provavelmente eles apoiariam quem? Apoiariam Bolsonaro. É o que eu acredito hoje, tá? A questão que eu vi muito, Rafa, né? Eu acho que isso favoreceu também para esse discurso um pouco mais moderado, foi que os ataques, né? Os ataques, um discurso mais inflamado, ele perdeu força quando a gente fala na questão de vereança, né? A questão de vereança e até mesmo para a majoritária. Eu acho que um discurso muito inflamado, ele acabou perdendo força, porque as pessoas estão cansadas. A gente tem que considerar também o comportamento das pessoas. As pessoas, elas querem um pouco mais de moderação. E nisso, o DEM se destacou, né, Rafa? O que você achou? Eu acho assim que ele cresceu, assim. Mas talvez eu discorde um pouco na questão de quem o centro apoiará, porque eu acredito que o centro tende a tentar criar um candidato dele. Sim, eu também acredito. Eu também acredito, e a gente tem aí, a gente está vendo uma movimentação, a gente está vendo Luciano Huck, a gente está vendo Moro, a gente está vendo Mandetta, a gente está vendo. O próprio Maia. Maia também, né? Mas assim, eu ainda não vejo um candidato forte de eles vão ter nos próximos 2 anos, isso. Sim. Justamente esse apoio municipal. Mas o apoio municipal, ele tem muita questão de bairro. Então, tem muito vereador de bairro. Então, e esse vereador de bairro, geralmente, ele é ligado ao centro. Então, às vezes, isso pode ser ilusório por 2 motivos. Primeiro, essa questão do bairro. Segundo, também, é a questão das abstenções. Eu falava muito na época da eleição do Trump e Biden, que o Biden ganharia os votos de correio. Por que eu achava isso? Porque existe na direita, e na direita um pouco mais extrema, um descrédito ao sistema político e na votação. Aqui a gente tem o mesmo discurso do Bolsonaro contra a urna, lá também tem no voto de correio. Tanto é que o Trump desacredita o voto de correio. Então, desse perfil de eleitorado, eles tendem a desacreditar a política, acham que a política é tudo ruim, etc. Então, eles não confiam no sistema, eles não votam por correio, eles têm todo esse processo enfim, eu vou lá votar físico ou não voto. Uhum. E na questão do Brasil, eu encaro esse eleitor também, aquele eleitor que falou, pô, mas não podia abrir minha loja e agora eu tenho que votar. Pô, mas não podia abrir tal coisa e eu preciso ir lá eleger um cara que nem me representa. Então, eu acredito que a abstenção pode ter sido maior no eleitor ligado ao Bolsonaro. E por ter sido nesse sentido, acabou que os candidatos apoiados pelo Bolsonaro e os candidatos enfim, mais extremos, etc., podem ter tido menos votação. Então, há de se acompanhar, eu até gostaria que tivesse alguma pesquisa nesse sentido, primeiro perguntando, você foi votar? Sim, não. Se não, você votaria em alguém indicado pelo Bolsonaro? Eu acho que essas são 2 perguntas interessantes para se medir. Esse efeito é realmente um cansaço de uma política extrema, ou se é puramente efeito da pandemia, né? Então, são 2 coisas a se considerar, que eu acho que as pessoas não podem ficar tão empolgadas quanto elas estão,
no sentido de, acabou o extremo, porque você tem alguns fatores que podem estar relacionados. Quanto à eleição 2022, a tendência é que você tenha realmente fortalecimento do centro, uma grande bancada maior de centro e menor de extrema-direita que a gente tem hoje, então você vai ter menos delegados, vai ter menos ligados a esse bolsonarismo mais agressivo, justamente também por causa desse reflexo municipal e também pelo reflexo do próprio Bolsonaro não ter tido sucesso em criar o próprio partido. O Aliança saiu notícia ontem, hoje, que ele tem 9% das assinaturas isso um ano depois do lançamento. É muito pouco. É muito pouco, e isso faz com que o próprio candidato do Bolsonaro não saiba para onde ir. Então ele não sabe se ele vai ficar no PSL, se ele vai para o PP, se ele vai para o DEM, se ele vai esperar entrar a aliança. Então ele acaba perdendo tempo no sentido de não saber aonde ele vai colocar essa raiz dele, né? Onde ele vai ficar, porque você precisa de prática partidária também, você precisa estar no município durante os próximos 2 anos, em vários municípios, né? Quando você fala de deputado. Então você precisa estar lá o tempo inteiro batendo na tecla e vivendo o partido. Você precisa fazer partido. Você precisa ter chapa. Não adianta, eu acho que o maior erro de político hoje em dia é não construir partido. Você não faz política sozinho. É aquilo que eu falei, não adianta você ter 15 mil votos se é 20 que garante. Então, claro, no objetivo egoísta individual eu quero ser o primeiro da minha chapa. Que é natural, todo candidato quer ser o primeiro da chapa. Mas não dá para você não querer fazer chapa. Não dá para você ter uma chapa ruim a ponto de não eleger ninguém. Sim. Então eu acho que o maior erro do bolsonarismo hoje é justamente não se criar uma identidade, um partido, e focar no indivíduo. No município não funciona isso. Sim, sim. E assim, é exatamente isso que você falou, né? Quem está, por exemplo, hoje no PSL, a gente tem um caso aqui no Paraná do político ter saído do PSL, né? Foi colher assinatura, ficou lá na frente, né, do terminal de ônibus da cidade, colhendo assinatura para o Aliança e não sei o que, não sei o que. E agora teve que fazer o quê? Teve que voltar para o PSL. Pediu para voltar para o PSL. E acabou voltando. Tem candidatos, inclusive o neto do Alborguete, por exemplo, foi um caso que era todo bolsonarista, etc., teve que sair pelo PP. Ele não se elegeu. E é justamente por causa dessa falta de tática, né? Ou não se envolvendo nos municípios como deveria, como, enfim, pensando numa manutenção de poder, o ideal é que ele se envolva, né? Diz uma pergunta aqui, o José Orlando perguntou que acharam do PCO apoiar voto nulo no segundo turno. Eu acho que 6 votos nulos no segundo turno não tem diferença. Pois é. Falando nisso, só voltando, né, na questão de votos brancos, nulos, abstenções, né? Eu acho que, assim, um dos grandes vencedores, na verdade, foram as abstenções, né? Teve cidade que a abstenção foi altíssima. Altíssima. Curitiba foi 30%. Foi 30%? 30%? De abstenção. Daí o branco e nulo do voto válido, ele dava 14, 15, mas se você fizer a porcentagem certinha, dava mais 10. Então dá 40% no todo entre branco, nulo e abstenção. E eu tenho até um comentário interessante sobre isso. Muita gente quer votar voto de protesto, e ele fala, não, eu vou votar branco, vou votar nulo, porque eu não quero eleger ninguém, vai ajudar ele, eu não quero votar. E eu vou falar para você, o jeito mais cômodo para um político
é que a pessoa falte, vote branco ou vote nulo. Porque é muito simples a questão. O voto do vereador, não vou explicar toda a conta, mas uma básica é o quociente eleitoral, que sempre falam por aí. O que é o cálculo do quociente eleitoral? Você divide o voto válido pela quantidade de cadeiras em disputa. No caso Curitiba, por exemplo, 38. Então, se eu tiver branco, nulo, abstenção, ele não vai entrar na conta. Então é melhor você votar no cara do partido Nanico, que a gente falou do PCO, por exemplo. O PCO não vai eleger ninguém aqui em Curitiba, dificilmente. Vota no cara do PCO, porque daí você aumenta o quociente eleitoral e sacaneia com quem você quer sacanear. Mas você aumenta a régua para o partido fazer uma cadeira. É diferente do que você ir lá votar branco e nulo, na verdade você está diminuindo a régua. Você está ajudando o partido a precisar de menos votos para eleger alguém. Sim. Os meus votos, vamos falar, né? Os meus votos, eles são sempre de protesto, Rafa. Mas protesto desse jeito aí, sabe? Eu protesto para elevar, é isso. Se eu fosse político, eu faria o seguinte: você não vai votar em mim? Não, então ninguém presta mesmo, vote nulo, vote branco. É isso que eu faria. Porque é melhor do que ele votar no vizinho. Exatamente, exatamente. E você sabe, Rafa, que eu acredito, e eu estava conversando esses tempos com um amigo meu, que é o Héctor, a gente estava falando que uma boa estratégia para as próximas eleições é trabalhar a conscientização do voto, que foi o que o Requião fez, né? O Requião fez ao longo de toda a campanha eleitoral uma campanha de conscientização do voto, e ele falou muito disso, voto branco, voto nulo, e eu acho que essa campanha ela tem que continuar. Eu acho que esse trabalho de conscientização, porque assim como teve a abstenção, a gente não sabe como vai ser o cenário em 2022, eu acho que pode ter abstenção ainda mais agora, onde você pode justificar pelo aplicativo, né? Eu acho que o número de abstenções... E assim, como é que foi nos Estados Unidos? Teve esse trabalho de conscientização, né, para que não houvessem abstenções. E foi recorde de votos, né? Eu acredito que em 2022, para quem pretende atuar com 2022, trabalhar também muito essa questão das pessoas irem votar, né? Eu acho que principalmente tem uma campanha muito interessante da União Paranaense dos Estudantes, uma época, que eles chamavam Filia 16, alguma coisa assim, que era uma conscientização minto, era do PC e do B essa campanha. Eles falavam do Filia 16, que eles conscientizavam os jovens de 16 anos a fazer o título e se filiar no partido. E, independente do partido, enfim, sem fazer valoração, mas é uma campanha interessante no sentido, você traz o cara que não vai votar, talvez. Eu até vi que meu irmão entrou aqui na live agora há pouco, mas meu irmão não votou com 16 anos. Ele votou com 18. E enfim, por erro de título lá, e a justiça eleitoral também é horrível para isso, né? Você tem que ir longe e tal. Mas fazer campanhas nesse sentido de levar as pessoas a fazer o título, levar as pessoas a entender a importância de votar e qual é a consequência de você não votar. Não no sentido legal, mas no sentido de você entender o que afeta o teu bairro, o teu município, o teu estado, né? Esse comentário do professor é muito bom, inclusive. Posso ler aqui? Pode. Ele fala, creio que a conscientização contra a compra de votos também é muito eficaz. E na verdade, não é só isso. Tem também uma conscientização no sentido de que, quando você elege um vereador, o vereador não é seu. Então, ele não é porque você elegeu um vereador da educação que você vai ter uma vaga na creche. Não é porque você elegeu o vereador da saúde que você vai ter a vacina garantida. Não é porque você elegeu alguém da causa animal que ele tem que pegar cachorro atropelado no meio da rua. Então, a população entender que quando ela elege, por exemplo, uma protetora animal, ela tem que largar a proteção. No sentido, não que ela deva deixar de lado,
mas ela vai defender de outra maneira. Ela não pode continuar fazendo algumas coisas, primeiro porque vai ser compra de votos, dependendo do que ela fizer. Então, existe essa questão... A compra de voto, eu acho que assim, a gente tem um ponto interessante aí, que a compra de voto não é só você ir lá e pagar um gás, pagar uma luz, dar um cinquentão, não é isso, né? A compra de voto, ela também pode ser dessa forma, né? Na promessa de alguma coisa. Não é verdade, Rafa? Isso. Esses serviços, esses pequenos serviços também são compra de voto. Na verdade, assim, tudo que faça, que você use estrutura pública para fazer gostarem de você, é compra de voto. Assim, intencionalmente. É claro que, se fizer uma lei sobre a causa animal, eu faço uma lei contra fogos de artifício, as pessoas vão gostar de mim, é óbvio. Mas é no sentido mais relação direta, individual e não coletiva, né? E até o Gustavo comentou aqui, o vereador tem um papel mais amplo que uma causa, é verdade. Ao mesmo tempo que aqueles que colocaram ele ali, elegeram por aquela causa, ele tem que defender aquela causa, ponto. Ele foi eleito para isso. Mas eu escutei muito já de vereador falando que não, você não votou em mim, então eu não vou. E também está errado, Sim, porque ele é representante de todos. A partir do momento que a pessoa vira presidente, governador, prefeito, deputado, vereador, ele tem que representar todo mundo, tem que escutar todo mundo, né? Então, eu vejo esse problema também nessa relação entre cidadão e vereador. O vereador, ele acha que só governa para aqueles que votaram nele, e aqueles que votaram acham que possuem ele, que também está errado. Então, existe um círculo vicioso de corrupção que leva tanto um vereador a querer comprar voto, a querer, enfim, se corromper, quanto o cidadão que cobra é o mesmo cidadão que garante a estrutura, que garante as oportunidades de corrupção. Nessa corrupção mais micro, individual, de relacionamento, de pequenos favores. Então, o que tem que acabar não é só o vereador que rouba, não é só o vereador que corrompe, ou melhor, corrompido. É também o cidadão que corrompe. Porque o cidadão também corrompe. E falta a gente entender isso. Falta a gente colocar na cabeça que parte da culpa da corrupção na política também é nossa. Sim. Só que assim, Rafa, e aí a gente já entra numa outra questão, e eu falo assim, não só de vereador, né? Eu falo de deputado, eu falo de prefeito, eu falo de até governador, né? Que as pessoas, o que tem, né? Eu tô falando aqui imagina, o nosso meio, que tem de gente que pede as coisas via rede social, inbox, Facebook, Instagram. E quando você dá uma resposta de que não pode, que isso é crime, elas ficam bravas. As pessoas, elas se sentem ofendidas, né? Quando você fala que isso é ilegal, que isso é crime, né? Que essa não é a função de um vereador, que essa não é a função de um deputado, não é a função de um prefeito, um vice-prefeito, né? Então, eu acho assim, é muito enraizado, é muito difícil, porque assim, quando você fala para a pessoa que o que ela tá, você quer que eu cometa um crime, então você quer que eu cometa um crime, elas se sentem extremamente ofendidas. Mas eu quero entrar agora numa outra questão, já que a gente está falando muito dessa questão de educação, que é a questão de renovação. Como é que você vê? Nós fizemos uma análise e a gente notou que em relação às eleições de 2016, a gente teve 1% de aumento de renovação, né? Eu não lembro o número exato, mas foi 1%. Né? Você tem um panorama mais geral, Rafa, ou foi isso mesmo? Renovação. Não, e o que isso pode impactar? A renovação sempre foi alta, tá? E geralmente esses números, eles olham para a quantidade de vagas de partido. Então, você olha lá, digamos assim, 3 saíram do PMDB, ficaram 2, 2 saíram do PT, ficou 1, 3 para 4 no PSD. Então, essas renovações de porcentagens são nesse sentido. Então, de vagas.
Mas, às vezes, acontece de trocar muito nome. Então, eu posso ter 3 áreas. Isso, é isso que eu quero. É nesse ponto que eu quero chegar, Rafa. Questão de renovação. Porque tem a renovação de troca de partido, então eu troquei o partido, e aí assim fui para outro partido, então teve renovação ali. E a renovação de nomes. Você tem algum dado em relação a isso? Se essa renovação foi devido a uma troca de partido, ou se essa renovação realmente foi uma renovação de entrar novas pessoas? Como é que foi o panorama? É uma renovação de entrar novas pessoas, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que geralmente compõem o mesmo bloco partidário ou ideológico. E o que acontece muito, e daí acaba iludindo um pouco, é quando tem troca de governo 2 anos antes. Curitiba é um belo exemplo disso. O prefeito era do PMN, não tinha eleito ninguém no PMN, partido pequeno, etc. Ele se filiou no DEM, e o DEM, que tinha 2 vereadores, elegeu 4, 5 agora. Por quê? Justamente essa estrutura. Geralmente, o prefeito, inclusive, tem muito voto de legenda. E ele atrai junto nessa coligação, mesmo que agora o vereador não possa ser coligado, mas ele traz esse prestígio junto, que acaba elegendo mais daqueles da base. Então, acontece muito a renovação, claro, nesse sentido da migração de partido, mas também existe muitos nomes, mas o bloco ideológico geralmente ligado ao prefeito, principalmente em reeleição. Mas essa renovação alta que as pessoas estão vendo, ela sempre aconteceu. Até porque existe uma grande desistência também. Hoje eu estava dando uma entrevista cedo e eu falei, só de cabeça, eu lembrei de 10% da Câmara de Curitiba que nem tinha disputado a reeleição. 10% que nem disputou. Então, existe também essa renovação meio natural. Assim, então, eu não ficaria tão animado como uma renovação política, uma renovação, enfim, os ventos estão mudando. Não, essa parte do natural. Pois é, até porque se a gente fizer essa comparação, né, que eu acabei fazendo, porque assim, muita gente estava falando, que teve uma renovação alta, que teve uma renovação alta. Claro, isoladamente as cidades e capitais, algumas tiveram maior renovação, outras tiveram menor, outras ficaram mais ou menos igual. Mas a média geral das capitais é que a renovação foi semelhante à do pleito passado, né? Foi o quê? 1% de renovação, se a gente for falar sobre isso. Rafa, e assim, eu quero falar um pouquinho também do desempenho do Novo, do Partido Novo. O desempenho do Partido Novo, segundo o próprio Amoedo, ficou muito aquém do esperado, né? Tanto em majoritária quanto em proporcional. Uma majoritária, por exemplo, eles têm um candidato que tem possibilidade, que está no segundo turno agora, que é o de Joinville, se eu não acredito, se eu não me engano, Santa Catarina. Isso. Então, ele teve um desempenho muito aquém. Eu queria saber um pouquinho a sua visão a respeito do Novo. E depois, eu queria saber de você questão de partido. Se eu fosse hoje me filiar a algum partido, e a gente vai falar esquerda, centro e direita, qual seria, né, a sua visão dentro disso? Mas vamos falar do Novo antes. Tá, primeiro o Novo, né? Ele tinha feito 4 vereadores em 2016. Segundo a base do TSE, ele fez 25 esse ano. Eu até estava comentando essa tarde, me falavam que era mais, era 40. Então pode ter tido um erro na base do TSE. Mas, enfim, entre 25 e 40, a gente fica nesses 2 números. E os 2 números são poucos. Por exemplo, sim, o PSOL elegeu... Isso falando Brasil ou você está falando de capitais? Brasil todo. Todos. Gente, Brasil todo. Quantos vereadores são, Rafa, em média? Você tem esse número aí? Eu faço já, peraí. São 57.093. Sim, ó, viu? O já dele, tipo, já, sabe? Rafa, não sei o que eu faço já.
e 93. Mas 57 mil. tem que considerar que esses são eleitos. Ainda tem as eleições do Amapá, né? Uhum. Tá? Tá, então vai subir um pouquinho. Mas assim, em média, vamos considerar hoje Não, na 57 mil. eleição de 2016 foi 57.933. 57.933. Isso. 57 mil. Gente, a gente. Prefeitos são Caramba, 5.682. 5.682. Então, a gente tem aí, né, e a gente já vai começar a desdobrar isso por partido, tá? Vamos pegar esses 57.093, não considerando, né, enfim, toda aquela fatalidade que aconteceu. Para ontem nas eleições. Apple fez Vamos lá. 7.000. De 57.093 para você eleger 25 vereadores, Que fosse 40, é muito pouco. ou 40, que seja 40. Por que tem Não, essa mas divergência de 25 ou 40? Vamos comparar. É que às vezes tem um probleminha na base do TSE lá, porque eles estão consolidando, mas isso é normal. Daqui a pouco eles acertam. É porque geralmente cidades do interior tem problema de transmissão. Mas vamos comparar partidos que fizeram mais ou menos a quantidade de vereadores que o Novo fez, tá? Então, próximo ao Novo, a gente tem o PMB, Partido da Mulher Brasileira, o PSOL com 85 vereadores, o Democracia Cristã com 120, a Rede, que nem fundo partidário tem 142, PMN tem 193, PTC tem 212. Agora o mais absurdo, PCdoB. PCdoB fez 676 vereadores. PCdoB fez? Partido Comunista do Brasil fez 676. Fez 45 prefeitos e 71 vices. Quantos prefeitos? 45. 45 fez mais prefeito do que o Novo fez vereador. Tá vendo? Vocês entendem agora por que o desespero do Amoedo em relação ao Novo? Né? Porque assim, foi até questionado quando no domingo eu fiz um panorama assim mais raso das eleições, e aí teve gente que me perguntou, mas a questão do Partido Novo, o Partido Novo não entra nessa conta, porque só em Curitiba foi eleito 2, 3 vereadoras, sei lá, vereadores, e aí, né, baseada nessa conta aí, falei, não, né, não. Foi a quem, né? Por isso que... Porque Curitiba representa 5% do Novo, se foi 40%. Curitiba foi a exceção. Se a gente colocar nessa conta aí dos 25 ou na conta dos 40, Curitiba teve um desempenho ótimo para o Novo. Você tem que considerar o seguinte. Quando você vai para o interior ele já tem o cara rico que representa o empresário. Porque o empresário é o vereador. Então, por exemplo, em Curitiba, você teve 2 candidaturas que tiveram, uma de mais de 100 mil reais e a outra mais de 200 mil reais de apoio privado nas campanhas. Se você vai para o interior... Você está falando isso de proporcional ou majoritário? Não, as 2 vereadoras do Novo, uma recebeu mais de 200 mil reais e a outra mais de 100 mil reais, empresário, Se você vai para o interior, o empresário paga a campanha dele. Ele não é o candidato. Ele não é só o patrocinador, ele é o candidato. Então, acaba que eles não conseguem tanto entrar no município pequeno porque é o que já tem lá. Então, assim, você acha que o desempenho do Novo se deve a isso? O fraco desempenho do Novo nessas eleições se deve a isso? Também, mas o Novo tem várias questões que precisam ser trabalhadas, né? Primeiro é próprio fazer o partido. Uma coisa é você falar de seleção, né? Mas você precisa ter massa. Você precisa ter pessoas que compartilham a tua ideia. Se você faz uma seleção, se você faz mensalidade cara, se você faz vários fatores barrando, você acaba destruindo o teu partido. Você acaba fazendo que o teu partido não cresça.
E daí, por não crescer, aqueles que estão dentro acabam saindo. Então, você tem alguns casos, por exemplo, o Salles, ministro do Bolsonaro, era do Novo. Depois de toda a polêmica, foi afastar o Salles, falando que não era com eles. Então, existem algumas coisinhas que vão minando a relação. Eu acho, por exemplo, que o discurso do Novo não cola quanto a receber dinheiro público. Eu acredito, eu até fiz essa análise hoje cedo, das vereadoras eleitas, de todos os vereadores eleitos aqui, só 2 em Curitiba receberam mais de 100 mil reais de fundo. Que foi a Tânia Rocha e a Flávia Francischini. De resto, tiveram, foi o Renato com 35 mil reais. E com esse dinheiro você não faz vereador em Curitiba. Exato. E aí entra outra questão, né? Isso é uma questão assim que eu falando mais a parte do digital, pude comprovar isso, né? Inclusive com clientes meus, né? Não se faz eleição sem dinheiro. Bom, não se faz. Diara foi a mais votada aqui. Ela gastou 50 mil reais com o Facebook. Não se faz, não se iluda. Tá, tem exceção, mas você não vai ser essa exceção. A exceção geralmente é causa animal, trânsito, autismo. Você tem uma causa, você tem uma ONG grande, então você tem estrutura. A Carol da por exemplo. E já vem trabalhando também o seu nome. E assim, e nem trabalhando somente ali o seu nome, você tem garantia de que você vai eleger. Foi o caso ali do Alborguete, né? Que vem trabalhando o nome dele, que já há muito tempo vem se posicionando e não entrou, não elegeu. Eu vou falar o seguinte, eu sou defensor tanto do dinheiro privado quanto público na campanha. Eu acredito na transparência. Então, assim, inclusive, eu defendo a regulamentação do lobby no Brasil. Eu acho que se a empresa quiser pagar para o vereador aprovar uma lei, deveria poder. Mas ser transparente, toda a população saber disso. Na próxima vez que fosse votar, saberia que ele está recebendo. Porque em muitos casos acontece isso, mas acontece nas escuras. Sim. Então, o importante é que seja tudo aberto, claro, e que dê condição de todo mundo participar. Então, eu acredito que o problema do fundo não é ser dinheiro público. Porque o dinheiro privado também dá prejuízo público. Se eu só tenho gente privado, só gente grande, de empresário, e que tem interesses para defender o empresariado, em detrimento, por exemplo, do trabalhador mais humilde, uma precarização da relação de trabalho, por exemplo, eu vou ter um prejuízo a longo prazo no meu salário, na minha estrutura, no custo de educação, saúde, etc. Então, existe esse problema nesse sentido do financiamento. Não que também esteja, eu não acho que seja errado também o financiamento privado. Eu acho que tem que ter essas duas opções justamente para equilibrar. Seja essa parte do financiamento, do interesse privado, que também é digno, também é democrático, também é justo e legal, quanto o interesse público, da população em geral. As pessoas falam, meu imposto. Primeiro, se você dividir o fundo pela quantidade de pessoas, você tem que pegar troco para 5, para devolver o imposto individualmente. Segundo, essa questão do financiamento público, ela é importante justamente para equiparar essas pessoas que não têm condição, não têm tanto amigo assim, que dê 25 mil reais para a tua campanha. Né? Eu queria ter amigo assim, inclusive. Sim. Eu também, Rafa. Eu também. Vamos procurar esses amigos aí. O ponto eu acho que precisa ter uma maior fiscalização em como é distribuído esse dinheiro público. Então, precisa ter regra mais firme dentro dos partidos. Ou uma lei que regulamente os partidos. Mas esse critério precisa ser mais claro. Porque o dinheiro não chegou nos candidatos que precisavam. Ele chegou em quem era deputado federal e distribuiu para a sua base. Sim, daí foi motivo de bastante polêmica também, né? E já que a gente está falando em polêmica, Rafa, vamos falar de candidatura laranja?
vamos falar aconteceu, teve partidos com candidatura laranja? Não dá para dizer que não teve, né? Não dá para dizer que não teve. O problema é a cota, né? Eles acabam por tentar preencher a cota com laranja, mas a justiça agora tem sido mais dura com isso. Ela tem cancelado chapas inteiras. Mas você acha que repetiu o fenômeno aí nessas eleições de 2020? Eu acho que foi menor. Eu acho que os partidos tiveram mais medo. E também tem um outro fator que é o fim da coligação. O fim da coligação obrigou eles a terem candidatos. Então, aconteceu, por exemplo, assim, eu sou do DEM, tenho 5 vereadores no DEM. Então, eu coligava com um monte de partidinho pequeno, que tivesse mulher, que tivesse não sei o quê, negociava tanto para sair os candidatos lá, fazia esse entorno e elegia esses meus 5. Então, eu só fazia chapa com 5. Agora, os partidos estão precisando ir atrás justamente para fazer uma chapa inteira. Então, ele acaba tendo que ir atrás mulher também, acaba tendo que envolver, mas é óbvio que vai ter laranja. Ainda mais, quanto mais para o interior você for, mais laranja vai ter. Porque é menos aparente, a votação é menor. Então, eu sou de uma cidade que tem uma população mais ou menos 50 mil, 60 mil habitantes. Tem vereador cidade que é? Qual a sua cidade? Irati, sabia não. E ali você vê que com 400, 500 votos você se elege. Então não é de se estranhar alguém ter 50, 30 votos. Em Curitiba já é. Sim. Então, uma campanha qualquer que não tem dinheiro fez 90, 100 votos. Então fazer 30, 20, 10 é muito pouco. Então, quanto mais para o interior, menos aparente isso fica. Então acaba... Rafa, me diz, né, como é que eu identifico uma candidatura laranja? Muito se fala, mas como é que eu identifico uma candidatura laranja? Então, a candidatura laranja, a parte mais básica é aquela que não teve voto. Então, teve 0 votos. Nem a pessoa votou nela. Acontece, tem casos desse tipo. Nem a pessoa votou. Tem muitos casos, por exemplo, que ela não acaba virando candidatura, então ela vai lá e pede desistência no meio da campanha. Isso acontece também. E, por fim, tem uma candidatura fake, que é no sentido assim, você tem, principalmente mulher, isso acontece, não só pela cota para entrar, para ser candidato, mas de fundo. Então, a mulher é usada para receber fundo e fazer dobrada com alguém. Isso acontece bastante. Então, a pessoa vai lá, recebe 100 mil reais, e só que daí é para contratar um monte de panfleteiro para o candidato pro prefeito, por exemplo. Sim. Então, acontece muito assim, no sentido de ela ter muito dinheiro de partido, principalmente, porque é o regulamentado da cota de mulher é para partido. O dinheiro individual, tanto faz, mas o partido ele tem que destinar 30% para a mulher. Então, geralmente, ele contenta em 1, 2, 3 mulheres, e esse dinheiro geralmente é para fazer uma dobrada com o prefeito ou com um deputado, enfim, daí depende muito da eleição. Mas acontece nesse sentido, dessa candidata. Assim, tem vezes que até a pessoa disputa e tal, e acaba não sendo irregular porque a pessoa disputa. Mas tem muitos casos que a pessoa fica lá sem fazer nada e faz 50 votos e só pagou a campanha do outro. Sim, mas assim, né? Vamos combinar, né, Rafa? Candidatura laranja não é de hoje, né? Já é de muito tempo. E eu vou contar uma coisa que eu acho que eu nunca falei. Mas, na década de 90, eu tive uma tia que foi uma candidata laranja. E como é que eu descobri isso? Eu descobri sentada no sofá de casa, vendo o programa eleitoral. Eu lembro, eu era adolescente ainda. E quando eu olhei, eu só falei assim, tia Jô. E pra mim, e a minha tia Jô, era assim, quando a gente ia na festa, sempre tem aquela tia caladona. Era a minha tia caladona.
super envergonhada, aquela que ficava lavando prato, limpando as coisas para não conversar com as pessoas. Era a minha tia Jo. E quando eu vi ela fazendo a propaganda, eu falei, meu Deus do céu. E depois ficou como uma utopia para mim. E eu sempre fiquei naquela dúvida, será que era mesmo a minha tia Jo ou era alguém parecida com ela? Né? E agora, no início desse ano, eu fui procurar pelo nome dela para saber que partido que era e se realmente, se não tinha sido coisa da minha cabeça. E de fato, a minha tia Jo, né, que só dava oi e tchau pra gente, ela realmente saiu e ela não teve nenhum voto. Então, eu tive um Nem ela caso. Nem a tia Jo votou na tia Jo. E eu não votei na época, eu não podia votar. E se eu fosse votar, eu também não votaria na minha tia Jo. Né? Mas enfim, eu lembro que foi muito engraçado, né? Ela trabalhava na área da saúde e a propaganda dela eu lembro assim muito nitidamente, como se fosse hoje, assim, ela toda envergonhadinha falando assim. Eu falei, meu Deus do céu, né? É a tia Jo. E ela tinha uma característica, assim, um cabelo que era só dela. Então, por isso que eu achava que era ela e realmente era a minha tia Jo. Nunca cheguei a perguntar pra minha tia Jo se realmente ela tinha saído, mas um dia eu vou perguntar. Mas, Rafa, vamos lá. Vamos falar? O Orlando falou que a cidade dele tem 5 mil habitantes, com 120 e um candidato se elegeu. Provavelmente a cidade dele deve ter 9 vereadores. Então, se você dividir... Que é o número mínimo, né? O número mínimo de vereadores é 9. O número máximo é? O número máximo é o de São Paulo, que é 50 alguma coisa, eu acho. 53, se eu não me engano. 53 ou 58. Não me recordo. Cientista político aqui é você. Mas vamos lá. Eu tinha visto Rafa, eu quero saber se, por exemplo, se hoje, né, se eu começasse a flertar com um partido, se eu fosse da direita, do centro ou da esquerda, quais seriam os partidos interessantes para pensar aí, de repente, para 2022, tá? E pensar aí também mais para frente, para uma próxima disputa aí a uma vereança. Claro. Eu fiz esse estudo nos últimos 2 anos aqui em Curitiba para uma vereadora e todos os partidos que eu falei para ela ir, ela teria sido eleita. E qual que é a questão? Não é uma questão de esquerda, direita ou centro. É uma questão, primeiro, do que você se identifica. Então, se eu acredito numa pauta social, eu não vou me filiar no Bolsonaro. Meu eleitorado não vai votar em mim, então não vou ter voto, então não adianta. Se eu ser um cara de direita, eu não vou me filiar no PT. Então, a primeira rodada é dessa exclusão ideológica. Né? Geralmente, o centrão ele fica, independente do que lado se está, só se você for muito extremo, tipo PSOL ou PSL, mas geralmente você faz essa primeira rodada de corte. Depois você analisa o cenário ali onde você está. Então, por exemplo, no Orlando, tem 9 cadeiras, ele até confirmou ali. O quociente ali vai girar em torno de 800 votos, mais ou menos, 700 votos, deve ser alguma coisa nesse sentido. Eu vou ver, primeiro, quantos vereadores tem naquele partido? Pô, não tem nenhum. Tem 1, tem 2, tem 3. Depois eu vou conversar com todos os partidos e vou em reunião desses partidos que reúnem candidatos para analisar se tem candidato suficiente, se tem mulher suficiente. Eu vou olhar se tem algum deputado estadual, federal daquela região que não tem vereador naquela cidade, que é importante. Eu vou analisar se aquela chapa tem alguém que já foi candidato, mas não se elegeu, quantos votos essa pessoa fez, eu faço mais votos que esse cara, eu faço menos votos que esse cara, vai fazer 1, 2 cadeiras, quanto que vai ser? Então você tem que fazer essa análise do todo, comparando a estrutura partidária, o que o partido pode me oferecer, e ver a estrutura da chapa. Né? Mesmo que seja prévia, mesmo que seja uma aposta, porque tudo é aposta. Você não tem essa bola de cristal. Então você analisa essas questões e o coeficiente é menor ainda, 365. E na verdade todo mundo fala coeficiente, mas não é coeficiente, é quociente. E assim, eu acho que a questão principal é você ter uma noção realista do teu voto.
Então, assim, pô, elege ali com 360 e poucos. Pô, eu faço quantos? Faço 180? Beleza, eu faço 180. Ah, daí você olha e fala, pô, nessa chapa aqui tem 3 caras que faz 200, tá perigoso, né? Uhum. E eu acho que vai ficar bom. Puta, mas aquela ali só tem um cara que faz 200, eu posso disputar com esse. É muito mais fácil disputar com um do que disputar com 3. Sim. Tinha o caso do PSB, por exemplo, aqui em Curitiba, que tinha 3 vereadores. Tinha a Dona Lourdes, o Mauro Inácio e o Copani. Falei, essa chapa tá difícil. Eu olhei a chapa, fazia um. Vai fazer um, vai fazer um, vai fazer um. Um dia antes de fechar a janela, o Mauro Inácio me mandou mensagem perguntando e tal, se a gente ia pra lá. Eu falei que achava que não. E daí ele foi pro DEM. E ele era que estava organizando a chapa. Quando ele me perguntou se a gente ia, eu falei, tem coisa. Então você Uhum. tem que ter feeling. Tem que ter feeling. Você tem que analisar, você tem que observar. Porque você vê, pô, o cara me mandou mensagem perguntando se eu vou, ele tá preocupado com a chapa. Uhum. Preocupado. E a pessoa que tá fazendo a chapa. Então, me deu um feeling e falar, não, ali não dá. Ali não dá. Depois ele saiu. A Dona Lourdes não disputou, ela era a vereadora mais velha do Brasil. Uhum. O Colpani, que é o único que ficou, não se reelegeu, elegeu uma outra pessoa no lugar. Então, Olha desses só. 3, um se elegeu ali pela chapa. Então, mas é muito de feeling, é muito de você conversar, é muito de você observar como que está a situação de cada partido. Uhum. Assim, É você um acaba. estudo mesmo, né? Eu falo que é um investimento, né? É uma aposta e também um investimento. Investimento de tempo, investimento de articulação, né? Investimento de networking, porque você tem que conhecer e tem que se fazer conhecido, né? Então, é um jogo, né? É um O jogo, por isso que a gente Vicente fala, mandou né? um oi ali, falou, olha quem está aqui. O Vicente fez a campanha da Iaré, do filho da Iaré. Iaré Eu filho sei, agora, Curitiba. eu sei, eu sei. Tudo bem? Tudo jóia? Olha quem está por aqui. Que mundo pequeno, né? Mundo pequeno. Esse foi meu Mas vamos. calor. Ah, é? Bacana. Rafa, seguindo então, né? Vamos falar um pouquinho da questão de articulação política? Vamos falar sobre isso? Né? Se eu pretendo trabalhar a minha imagem, eu estou começando, quero trabalhar a minha imagem, né? Eu acredito. O que eu acredito? Eu acredito que você tem que entender um pouquinho do cenário. Eu acredito que tem que entender um pouquinho de direito eleitoral, tá? Para você poder atuar. Eu acredito que o marketing político hoje ele é muito importante, mas eu acredito também na articulação política. Mesmo que você não seja vou até falar isso, né? Mesmo que você não seja um político, que você está querendo entrar agora, que você está querendo começar a trabalhar. Como é que eu faço para começar, Rafa, a fazer uma articulação política? Mesmo que eu ainda não tenha escolhido partido, mesmo que eu esteja, né, indo nessas reuniões ou cogitando alguns partidos. Por onde é que eu começo a fazer a minha articulação política? Eu acho que primeiro você tem que ter um motivo, né? Então, seja o teu bairro, ou seja uma causa, então uma causa animal, o bairro da Água Verde. Enfim, você precisa ter uma causa. Você precisa mapear se essa quantidade de pessoas vai ser suficiente para você se eleger. Então, não adianta sei lá, representar o Santa Quitéria Futebol Clube. O time amador tem 15 jogadores e 15 torcedores. Então, ele não me dá voto. Então, assim, eu preciso mapear e ter muito claro que esse vai ser o meu objetivo principal. Não adianta eu perder tempo com muita coisa, porque eu não vou dispor de tempo suficiente para fazer aquele setor crescer e consolidar meu nome ali. Né? Então, se eu sou da causa animal, eu sou da causa animal. Se eu sou do bairro Santa Quitéria, tudo bem, eu posso cuidar de Santa Quitéria, Vila Isabel, esse entorno do bairro. Eu tenho uma candidata uma vez, que ela era o nome dela e do bairro, Maria do Bairro.
e a Maria do Centro, por exemplo. E, só que qual que era o problema? Ela queria fazer campanha do outro lado da cidade. Sim. Então, o que acontece? Você perde tempo a ponto de você não poder não consolidar teu nome naquele setor. Então, a primeira coisa, antes de partida e tal, é você ter uma consolidação. Ah, você quer teu bairro? Começa com o teu prédio, começa com a tua comunidade em volta. Começa a pegar e falar, pô, vamos ver o que tem de demanda no bairro. Pô, a luz está estragada, não tem lombada nessa via que é rápida e dá acidente. Por exemplo, eu moro na Vila Isabel. Na Vila Isabel tem uma área que não cabe 2 carros emparelhados um com o outro, praticamente, e é estacionamento e de volta, na mesma rua. Peguei, fiz todo um abaixo-assinado, para tentar mudar o sentido da rua. Você pode começar a fazer esse tipo de coisa. Você pode pegar ali a demanda, ali no vereador da cidade e falar, ó, a gente quer isso aqui. E começa a representar, mesmo não sendo vereador. Ninguém é impedido de representar ninguém. A diferença é que o vereador está lá votando a lei, etc. Mas você pode representar e você pode cobrar o vereador, você pode cobrar o prefeito, você pode ser um vereador não oficial. Isso só depende da pessoa e de tempo, claro, né? Porque muita gente trabalha, enfim, falta estrutura. Sim. Mas a articulação começa na sua causa, né? É aí que vai. Porque assim, eu vejo que tem muita gente que quer começar a trabalhar a imagem, mas acha que já tem que ir no outro político, já acha que tem que estar lá na Câmara. Não, às vezes não. Às vezes você pode ser essa ponte, mas também você pode começar ali. Isso. E tem uma questão assim, até nessa questão de oposição à situação, você também tem que definir o que você pensa de política. E política é posicionamento. Você tem que se posicionar o tempo inteiro sobre tudo. Claro, com conteúdo. Vai falar alguma coisa que, né? Ó, o vereador Osias Moraes está acompanhando a gente. Um abraço, vereador. Estava conversando com ele essa semana. Bacana. Cheio dos fãs, Rafa. Cheio dos fãs. Rafa, eu sou fã do Rafa, inclusive, né? Rafa, vamos lá, para a gente já encaminhar aí pro final, né? Eu queria saber um pouco mais se faltou algum dado aí que você gostaria de apresentar e quais são as considerações aí em relação a essa análise, né? A gente fez muito mais do que uma análise, né? A gente também trouxe muita opinião, muita visão também, muita experiência. Então, assim, eu quero saber, para a gente finalizar, Rafa, vamos lá. Dados que você acha importante a gente falar ainda dessas eleições, se teve algum destaque que você gostaria de mencionar também, né? E se quiser deixar aí também a sua visão de futuro, deixa para nós. Eu acho que a principal consideração, inclusive, que a gente já falou, é o fortalecimento do Centrão. Os blocos mais extremos estão mais enfraquecidos, digamos assim, né? E a tendência é que você tenha uma eleição de deputado estadual federal com menos participação, no sentido de voto, desses blocos mais extremistas, agressivos, e esse papel mais conciliador esteja mais presente. Eu acredito que dentro da eleição de 2022, o maior perigo, por exemplo, do bolsonarismo é o Centrão. Fechar um bloco, conseguir um nome popular, criar esse nome popular nos próximos 2 anos. De fora disso, é aquilo que eu falei, a abstenção traz um local escuro para a gente. Porque você não sabe se essa abstenção justamente é de eleitor bolsonarista, né? E que vá votar em 2022. Pode ser um voto de protesto, ou não voto de protesto. Então, o principal é acompanhar essa medida, essa popularidade do Bolsonaro, né, no próximo ano, principalmente, e esse surgimento de uma nova força, que provavelmente vai ser tentada.
Tá? O Centrão deve acumular forças em alguém mais moderado. E o princípio é parte mais polido, né? Inclusive mais polido. Né? Por exemplo, o PSL. O PSL teve 1.188 vereadores eleitos e 90 prefeitos. É pouco. O partido que é o presidente. Para você ter para efeito de comparação, falando do nosso vereador Osias. O vereador Osias é do Republicanos. Republicanos, aqui eu tenho os dados, fez 207 prefeitos e 2.500 vereadores. O Republicanos foi gigante na questão de prefeitos, né? Eu acho que, então, foi o mais cresceu, não foi? Na questão de prefeitos? Não, foi o DEM. DEM teve mais. Não. Mas assim, um dos que mais, não o que mais. O DEM, assim, foi um grande destaque, mas o Republicanos teve seu grande destaque também em relação a prefeitos, não foi? Em comparação, o Republicanos em 2016, ele fez 107 vereadores. Prefeito. Enquanto ele pulou para 207. Vereador de 1.600 para 2.500. De vice, ele pulou de 145 para 228. Então, existe esse acréscimo ali, mas é essa tendência do Centrão. Um perfil moderado, um perfil tranquilo. O próprio vereador Osias é um caso. Ele é um perfil moderado na Câmara, ele nunca entra em confusão, ele não está no extremo e consegue lidar bem, é um pacificador. Então, esse perfil, a população tem se aliado, tem gostado, e eu acho que as pessoas estão cansadas um pouco dessa briga toda. Assim. O Adalto está chutando aqui um nome, de repente, para vir, né? O Calil. O Calil. O Calil é um ótimo nome. Inclusive porque, geralmente, esse centro, São Paulo, Minas, política do café com leite ali, eles geralmente têm bons candidatos a presidente. O Calil, está com uma votação recorde, né? Enfim, fez 63%, se não me engano. Da última vez que vi, a pesquisa era 63%. Eu também acredito, sabe, Adalto? Eu também acredito. Seria assim, eu acho assim, fala-se muito, né, dos que já foram citados aqui, eu mesma já citei, né? Vamos falar do Maia, vamos falar do Mandetta, do Moro, dos que estão ventilando muito por aí. Mas eu acho que nesses 2 anos aí a gente vai ver esse fortalecimento. Mas o Calil é um bom nome, mas eu acho um Calil um bom nome para vice. Precisa ser um nome mais midiático. Apesar que o Calil ele tem uma cultura muito parecida, que eu até lembro um pouco do Requião nesse sentido, que ele é uma postura mais combativa, ele é uma postura mais energética. Ele não tem medo muito de falar verdades. O Gui está falando do Eduardo Leite aqui também. Eduardo Leite também. Mais ou menos. Eu adoro, sou fã dele, eu acho assim, ele fantástico. Mas eu ainda não o vejo como um nome, né, para esse momento. Para o futuro, sim. Para esse momento, eu não vejo ainda como... Eu acho que o Dória deu uma caída. Eu acho que o Dória hoje não é presidenciável, assim, só se... Ele deu uma muito boa. Talvez... Está apostando muito na vacina, né? Para que ele... mas ali no final das contas todo mundo vai ganhar, porque vai sair tudo meio junto. Então não vai fazer tanta diferença, assim. E hoje estaria mais o nome para vice, mas ele não toparia vice, né? Nem pagando, porque o ego é grande. Mas essa questão do novo, até ele fala boa pinta, lembra o Collor. O problema é que, assim, né, toda eleição a gente está elegendo o novo, né? Enfim, não o novo partido, mas o novo candidato. Então o bolsonarismo vem para tirar o PT para representar algo novo. Daí é a mesma coisa. Daí vem o outro, vem o Collor, novo, não sei o que, para impeachment. Não nessa ordem, claro, mas a gente tem histórias recorrentes de novo, né? E eu acho que o recado para o novo foi bem claro, no sentido de que não foi eleito muita gente,
prefeito, foi bem pouco. Claro, ele focou mais em capitais, etc. Mas ainda não tem força, né? Ele ainda é muito fraco nesse sentido. Bem pouco, não foi nenhum, né? Novo não elegeu nenhum prefeito. Não, ainda tem a possibilidade, né? Ainda tem a possibilidade de um, É. né? De um. Mas, assim, eu acho que e o Rio Grande, geralmente, você tem uma força ali do MDB muito grande, você tem uma força ali do... Então, eu acho que ele ainda precisa se preocupar em manter a liderança dele no segundo mandato e se preocupar também no sentido de não deixar o MDB voltar ali. E o que é um ruim para ele é a prefeitura, né? Porque a Manuela dificilmente ganhará em Porto Alegre. Se uma pesquisa hoje está 48-40, se não me engano. Mas 49, 48-40. Mas se o MDB ganha na capital, é um grande indicativo de perigo para o Novo. Então, eu acredito, por exemplo, no caso do governador, enfim, que precisa se preocupar um pouquinho mais. Sim, sim. Então nós temos todos esses cenários. Rafa, eu adoro falar com você. Se deixar, a gente já está em quase 1h30 de live aqui, né? Era coisa para ser de 1 horinha, mas se deixar a gente vai falando. Mas eu acho que o recado foi dado, né? O recado foi bem dado, né? Espero que agora o próximo passo é observar também, né? Porque assim, as eleições de 2020, como eu falo, é tipo aquele arominha de café, né? O cheirinho de café. E nem sempre o cheirinho de café tem o gosto do café, ou seja, nem sempre o arominha que a gente está sentindo agora em 2020 é o que realmente será sentido em 2022. Eu não sei se você concorda comigo, Rafa. Mas assim, há indícios, há movimentos, né, a fumacinha, né? E às vezes onde há fumaça, há fogo. Na sua experiência aí, Rafa, você concorda comigo ou você acha que o recado está dado para 2022, só para a gente finalizar? Eu acho que é um indicativo, sabe? É um indicativo. É uma questão que você tem que, enfim. Eu tinha um chefe que ele me falava assim, tem fofocas que a gente guarda na gaveta. A gente não vai brigar com a pessoa de imediato, mas a gente lembra caso a fofoca aconteça novamente. Então, é meio nesse sentido. Guarda na caixinha, espera, analisa, e quando tiver uma nova informação, você junta com essa. Enquanto isso, é só um indicativo. Então, nada além disso, e as pessoas não deveriam se apoiar apenas nisso só para conseguir, enfim, fazer um planejamento de campanha a longo prazo. Porque senão vai correr o risco da metade do caminho ter que refazer tudo. Sim. E aí, a gente sabe assim que o maior ativo, né, na política, né, é o tempo. Um dos maiores ativos é o tempo, né? Saber trabalhar isso também é muito E eu falei uma coisa errada, na verdade. Eu falei do Eduardo Leite, mas o Eduardo Leite é do PSDB, né? Ele não é do Novo. Você falou que ele era do qual? Você falou que ele era do Novo? Não. Mas ele é do PSDB. Do PSDB. Certo. Mas então tá bom, Rafa, quero te agradecer muito. Eu acho que eu adorei a live. Eu ficaria mais. Dá pra fazer até 4 horas de live no Instagram agora. Sabia disso? Dá pra fazer até 4 horas de live. Eu dei uma entrevista na Rádio da Federal cedo, então minha garganta tá que tá já. Assim. Imagina. E as meninas, como é que estão aí? Também, então tudo bem. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Sabe que eu tô com um cachorro aqui agora, você precisa de ver. Tá uma graça. Mas, Rafa, muito obrigada. Esse espaço também é seu, você sabe disso. Sempre que quiser voltar aqui, de repente voltar aí no segundo turno pra gente falar também um pouquinho desse cenário, eu acho que pode ser muito bom. A gente falou mais de vereador, eu acho que dá para marcar de repente também, mais pra frente, para falar de prefeitos, né? E como é que. Dá pra gente marcar uma live na hora do segundo turno da apuração. Na hora do segundo turno? Daria, né? Eu acho que dá pra gente pensar aí, né? Domingo, daria pra gente marcar em segundo turno. Vamos fazer? Então pensa. Tá bom? Rafa, muito obrigada, pessoal guerreiro que ficou até agora aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou liberar você, Rafa. Beijinho. E a gente... Tá.
Tchau, tchau.